Leonardo da Vinci e Jesus, a arte da criação. Cena: Leonardo da Vinci está sentado em seu ateliê, diante de uma tela em branco. Suas tintas estão dispostas ao lado e sua pena repousa sobre um caderno cheio de esboços e anotações. Ele suspira, pensativo, olhando para o vazio. De repente, ele percebe uma figura ao seu lado. Jesus está ali, observando a tela vazia com um olhar sereno. Mestre, estás diante de uma criação inacabada, Leonardo. O que te inquieta? Passei a vida tentando captar a essência do mundo, cada sombra, cada luz, cada forma em movimento. Mas sempre sinto que há algo além, algo que escapa à minha compreensão. E o que buscas capturar em tuas pinturas? A verdade. Mas não apenas a verdade visível. Quero revelar o espírito por trás da matéria, como se cada traço da minha arte pudesse tocar a eternidade. A criação reflete o Criador. Assim como teu pincel dá forma ao invisível, também o universo é uma obra de arte que revela sua origem. Mas mesmo a mais bela pintura é limitada. Como posso eu, um simples mortal, traduzir o infinito? O infinito não pode ser contido, mas pode ser sentido. Quando teu coração se entrega à criação, quando tuas mãos se movem com propósito, o divino se manifesta. Então minha arte é uma ponte entre o visível e o invisível. Assim como cada palavra contém um pensamento, cada traço teu contém um fragmento da verdade. Leonardo olha para a tela em branco com um novo olhar, como se visse nela um portal para algo maior. Desde criança sempre quis entender como o mundo funciona. Estudei anatomia, engenharia, astronomia, mas por mais que eu descubra, sempre há algo mais a aprender. O verdadeiro sábio é aquele que percebe que seu conhecimento é infinito em possibilidades, mas limitado em alcance. Então nunca poderei conhecer tudo? Nunca conhecerás tudo com a mente, mas pode sentir a verdade com o espírito. Isso me lembra algo que aprendi ao estudar o corpo humano. Cada músculo, cada osso, cada veia, tudo funciona com uma harmonia tão perfeita que só pode ter sido desenhado por uma grande inteligência. Assim como um pintor não joga tintas ao acaso sobre a tela, a criação também não é fruto do caos. Cada detalhe tem um propósito, ainda que nem sempre possa ser compreendido. Mas a arte é imperfeita, porque sou imperfeito. Meu traço nunca será tão perfeito quanto a realidade. E, no entanto, é na imperfeição que a alma se revela. Não é a precisão técnica que torna tua arte grandiosa, mas aquilo que ela desperta nos corações. Leonardo abaixa o pincel por um momento, refletindo sobre essas palavras. Se a verdadeira criação vem da alma, então, a maior obra de arte não está em telas ou mármore, mas na própria vida. Exato, pois a vida é a tela na qual cada um pinta seu próprio caminho. Leonardo olha para suas mãos, sujas de tinta, e depois para o céu, como se enxergasse algo além do visível. Tenho tentado capturar o instante, mas percebo que a verdadeira arte transcende o tempo. Minhas pinturas, meus cadernos, meus projetos, tudo isso viverá além de mim. O que nasce da verdade e do espírito nunca se perde. Assim como o vento leva uma semente e a faz florescer em solo distante, tua obra encontrará aqueles que dela precisarão, mesmo que ainda não tenham nascido. Então, o verdadeiro artista não pinta apenas para sua época, mas para aqueles que ainda virão. Assim como um construtor não ergue uma ponte apenas para si, mas para todos que um dia precisarão atravessá-la. Leonardo caminha pelo ateliê, observando seus esboços e invenções. Ele para diante de um caderno repleto de anotações sobre máquinas voadoras. Desde criança, olhava para os pássaros e imaginava se o homem poderia um dia voar. Muitos me chamam de sonhador, dizem que algumas coisas nunca serão possíveis. E ainda assim, aquilo que hoje é impossível pode ser realidade amanhã. A visão de um homem pode se tornar o caminho de muitos. Então talvez minha missão não seja apenas criar, mas inspirar, acender a chama da curiosidade nos que virão depois de mim. O conhecimento é um dom, mas o maior dom é despertar a busca pelo conhecimento nos outros. Leonardo observa um dos seus cadernos abertos, onde há um desenho do corpo humano perfeitamente proporcionado, o homem vitruviano. Leonardo, passei anos estudando o corpo humano, buscando entender suas medidas perfeitas, e percebi que há algo além da simetria e das suas proporções.
existe uma centelha, algo que nenhum cálculo pode medir. Essa centelha é o espírito. Pois o homem não é apenas carne e números, ele é criação e criador ao mesmo tempo. Leonardo fecha o caderno lentamente. Pela primeira vez ele percebe que sua busca pela perfeição não está apenas na ciência ou na arte, mas em algo muito mais profundo. Passei anos tentando captar a alma humana em minha arte. Olhos, gestos, expressões, mas sempre há algo indescritível, algo que escapa ao pincel. Porque a alma não pode ser confinada a uma tela. Ela se revela nos gestos, nas palavras, no amor. Então nenhuma pintura, nenhuma invenção, nenhum estudo jamais será capaz de capturar toda a verdade. A verdade não precisa ser capturada, Leonardo. Ela precisa ser vivida. Leonardo olha para sua própria obra como se enxergasse além da imagem. Ele coloca o pincel sobre a mesa, percebendo que o retrato à sua frente não pertence a um rei ou a um nobre, mas a um homem comum, cheio de mistério e humanidade. A maior obra de todas não é aquela que se pinta, mas aquela que se constrói com cada escolha, com cada ato. E o maior artista não é aquele que apenas cria, mas aquele que transforma o mundo ao seu redor. Leonardo fecha os olhos por um instante. Ao abri-los, percebe que Jesus não está mais ali. Apenas o vento sopra suavemente pela janela, e a luz do sol reflete em sua tela. Ele dá um último olhar ao retrato inacabado e escreve na borda inferior da tela uma pequena frase. A vida é a maior obra de arte de todas.